Muito bem. E o Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem condenado por tráfico de drogas após analisar as câmeras corporais de policiais militares. Segundo o STJ, as provas foram obtidas mediante tortura em abordagem policial, o que as torna ilegais. O colegiado constatou que as imagens das câmeras utilizadas pelos agentes comprovaram as agressões confirmadas por um laudo do exame de corpo de delito, assim como a rendição do réu sem resistência, o que não justificaria emprego de força. O caso aconteceu no município de Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. O homem havia sido condenado a mais de 7 anos de prisão. Muito bem. Bom, se as imagens corporais mostram, podia ver essas imagens corporais, porque se elas mostraram realmente que houve a tortura, em primeiro lugar, nós temos que condenar os policiais pela prática disso e também não me parece ser uma ação muito inteligente você filmar a sua própria tortura também. Mas vamos então, quem foi o último a falar? Agora é o Rodolfo Maris, né? Rodolfo Maris, você é a favor das câmeras corporais dos policiais para evitar abuso de autoridade, reduzir a letalidade e, ao mesmo tempo, proteger o policial que atua corretamente dentro da lei? É importante como fundamentação de prova que haja essas câmeras corporais? Ou você entende que é uma discriminação à ação policial o uso de câmeras corporais? Capês, veja bem, eu já fui contra essas câmeras logo quando elas foram instaladas aqui, quando essa ideia chegou em São Paulo, eu fui um dos primeiros a levantar a bandeira, que isso era um absurdo. E com o passar do tempo, eu vi a eficácia dessas câmeras aqui, tanto para a população quanto para o policial. Agora, a notícia de que um policial estava torturando, tendo ele uma câmera acoplada ali em seu peito, é meio estranho. Isso mostra talvez o despreparo, talvez desses policiais que vira e mexe, tá virando notícia agora, né? Tá virando comum, policial, hora bate um, hora bate outro, e esquece que estão com essas câmeras acopladas ali no seu fardamento, na sua farda. O Tarcísio de Freitas, ele disse há pouco tempo atrás que ele mudou de opinião, num reconhecimento humilde dele ali, que ele também foi um dos grandes que se levantaram contra essas câmeras no início. E eu falei aqui no Linha de Frente, eu estava aqui no dia que surgiu a notícia onde ele se redimiu e pediu até desculpas por não ter entendido essa proposta, e eu acompanho ainda essa ideia dele. Acho que essa ideia é muito válida e essa câmera tem um grande fundamento. Ela serve tanto de prova para os policiais que sofrem os desacatos, tanto para os cidadãos do bem que acabam sofrendo essa truculência por parte de alguns policiais. Zagarino, antes de te chamar, eu vou chamar a polícia. Eu considere? Queria ver a sua opinião, Raquel Galinatti. Eu continuo contra, no atual contexto, na atual realidade das polícias, eu continuo contra priorizar câmeras sob o pretexto que as câmeras auxiliarão a prevenção de crimes ou auxiliarão os policiais. Por quê? Só fazer uma continha. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos em torno de 85 mil policiais militares. Não existe um critério científico ou um critério real e lógico, o comparativo, quando se diz e mensura que houve uma diminuição ou um aumento da morte decorrente de intervenção policial por causa das câmeras, porque apenas 8 mil policiais usam câmeras. Então, nós não temos como ter um parâmetro se realmente essas câmeras são eficientes ou não. Outra situação, se a gente estivesse falando de polícias estruturadas de forma adequada, com equipamentos adequados de tecnologia, armamentos, viaturas, coletes balísticos dentro do prazo de validade, isso eu não estou falando só no estado de São Paulo, estou falando no contexto nacional. Se tivéssemos toda a estrutura para que a polícia pudesse atuar, na minha opinião, as câmeras serviriam como um acessório até mesmo para fiscalizar os policiais. Se você quer fiscalizar o policial,
Se você quer identificar os bandidos com distintivo dentro das instituições policiais, que se aprimore os meios correcionais, as corregedorias, as ouvidorias e que dê robustez a isso. Nós estamos falando em combate ao crime. As câmeras, elas não combaterão crime. Nós estamos falando em bandidos que estão infiltrados em instituições policiais. São falas completamente diversas. Nesse caso, este policial, ele foi identificado através das câmeras. Mas eu vou falar um outro estado, vou falar o estado da Bahia, que não tem e não está nos holofotes no âmbito nacional, mas é o estado que mais existe consequências finais policial, no que tange à intervenção policial e consequência morte. Mais do que o dobro do estado de São Paulo. Então, eu vejo que as narrativas estão poluídas por políticas e ideologias.